Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Nilo Diniz e a nossa aula de História de hoje é sobre o período republicano da Roma Antiga. Então vem dar uma olhadinha no slide comigo. O período que nós chamamos de republicano é aquele que vai de 509 a 27 a.C., tá bom? E esse período ele é marcado pelo quê? Do ponto de vista social, ele é marcado por um forte confronto, um conflito intenso entre o que nós chamamos de plebeus, né? Aquelas pessoas livres, mas que não tinham direitos políticos durante o período monárquico, e os patrícios, que eram aqueles no período monárquico que tinham tanto os direitos políticos quanto as propriedades, as terras, né? Eram aquele grupo privilegiado dentro da sociedade romana. Então, durante o que nós chamamos de república, nós vamos ter o combate, o enfrentamento constante entre esses dois grupos sociais dentro da Roma Antiga, tá bom? E aí, nesse processo, os plebeus eles vão conseguir cada vez mais direitos, mais espaços dentro da república, né? Vão conseguir espaços políticos e direitos políticos, tá bom? Então, esse é um dos fatores que caracteriza esse momento. Outro fator é justamente a expansão militar, né, e territorial que o Império Romano vai passar, né, que esse território de Roma vai adquirir durante esse momento, tá? Existe uma forte expansão pelo Mediterrâneo, como a gente pode observar nesse mapa que vocês estão vendo aí. Observem que esses territórios pintados, né, compõem o que nós chamamos da Roma Antiga, tá? E a maior parte desse território está em volta do mar Mediterrâneo. Então existe, né, territórios ao norte do mar Mediterrâneo, como o território da Itália, da Macedônia, da Ásia Menor. Nós temos territórios que nós chamamos de Península Ibérica, né, o que hoje é Portugal e Espanha. Nós temos territórios no norte da África, nessa região ao sul do Mediterrâneo, como a região de Cartago, né? Então, o território romano vai se espalhar pelo mar Mediterrâneo, tá? E é durante também a República que Roma vai criar um Estado militarizado e escravista, né? A escravidão é a base do trabalho, é a base da produção de riqueza romana. Mas para ter escravos é necessário ter uma guerra constante, uma expansão territorial constante para escravizar novos povos, tá bom? Então, quais são as características dessa Roma no período republicano? Primeiro, um conflito entre patrícios e plebeus. Segundo, uma forte expansão territorial e militar. E terceiro, a criação de um sistema escravista para ser a força de trabalho, para ser a mão de obra usada nesse período, tá bom? Então essas são as três principais características do período republicano. A gente vai ver agora cada uma delas com mais calma, tá bom? É nesse período também que nós temos a formação do corpo de magistrados, ou seja, das pessoas responsáveis por administrar esse grande território. Agora Roma não é mais apenas uma cidade-estado, né? Mas é um vasto território. Então, para isso nós temos um cônsul, tá? Esse cônsul ele era eleito anualmente e Roma era sempre governada por 2 cônsules, tá bom? Então era uma forma de equilibrar o poder, de não ter apenas um único líder, né, comandando. Então era ao mesmo tempo 2 cônsules que governavam, tá? E eles eram responsáveis por presidir o Senado e por controlar o exército. Além deles, nós tínhamos o pretor, que era o responsável pela justiça. Nós tínhamos o censor, que era o responsável por fazer o levantamento numérico dos habitantes que estavam dentro desse grande território, né? E aí eles conseguiam controlar, assim, a cobrança de impostos e tudo mais. Nós tínhamos o edil, que era o responsável pelos serviços públicos, e o questor, que era o que cuidava das finanças desse grande estado, que era a República Romana, tá bom? E aí como é que se dá essa expansão de Roma? O processo de expansão ele vai se iniciar a partir da guerra contra Cartago, né? Esses episódios são chamados de guerras púnicas.
Por que a guerra contra Cartago é importante? Cartago era uma cidade localizada no norte da África, tá? Fundada por fenícios, e ela era responsável pelo comércio no mar Mediterrâneo. Então, uma vez que Roma consegue dominar Cartago, ela tem acesso às rotas marítimas do Mediterrâneo, ela consegue expandir o seu poder por todo o território do Mediterrâneo. Tá? Por isso que é tão importante esses episódios das guerras púnicas para a organização do território romano. Além disso, é durante esse processo, né, de guerra que vai de 265 a.C. até 146 a.C., né, aqui mais de 100 anos de guerra, é nesse processo de confronto com Cartago que Roma descobre a importância de se militarizar e também os benefícios que ela colhe com a escravidão, né, dos cartaginenses, com a escravidão desses que são derrotados. Tá? Então é durante esse processo de guerra que ela desenvolve esse sistema escravista que eu expliquei para vocês. Além disso, né, nós temos a questão das conquistas políticas dos plebeus, né, aqui olhando agora do ponto de vista interno dessa Roma republicana. Eu falei para vocês que durante a República nós temos o constante confronto entre plebeus e patrícios. E ao longo do tempo os plebeus vão conseguir uma série de conquistas de direitos. Tá? Eu listei aqui algumas para a gente observar. Por exemplo, em 494 a.C., né, 10 anos depois praticamente da proclamação da República em Roma, nós temos a construção do tribuno da plebe, ou seja, é a primeira vez que os plebeus ganham direitos políticos. Eles podem ter o seu próprio tribuno, e esse tribuno ele faz a defesa do interesse dos plebeus e também pode vetar, pode impedir que uma lei contra os plebeus seja colocada. Então ele não criava leis, mas ele conseguia barrar as leis que não favoreciam os plebeus. Tá bom? Em 450 a.C., nós temos a Lei das 12 Tábuas, que é o primeiro código de lei escrito da Roma Antiga. Por que é que isso é importante? Porque a partir de agora, não são mais os patrícios que controlam a justiça, e sim um conjunto de leis que foi determinado, que foi escrito, né, e que deve ser seguido. E não mais a decisão de um patrício, que era quem tinha direito político. Né? Em 445 a.C., nós temos a Lei da Canuleia, que estabelecia o casamento entre patrícios e plebeus, né? Permitia que os grupos casassem entre si. Isso é muito importante porque assim alguns patrícios conseguiam acessar esse grupo, né, dos plebeus e vice-versa. Os plebeus conseguiam acessar o grupo dos patrícios. Em 367 a.C., nós temos as leis licínias, né, que também são importantes, porque é a partir da lei licínia que determina que um dos cônsules, né, ou seja, um dos líderes maiores, tem que ser plebeu. Então, a partir dessa lei licínia, o cônsul vai ser um patrício e um plebeu, sempre, tá bom? Apesar dela não ser seguida corretamente, ela é muito importante para a chegada dos cônsules plebeus, né? Nós temos também, em 326 a.C., a abolição da escravidão por dívida. Então esse plebeu, né, ele não vai acabar se tornando um escravo. Então é uma série de conquistas que nós estamos observando aqui, né? E eu destaco por último também, 287 a.C., os plebiscitos, que é o momento em que uma decisão dos plebeus passa a ter poder de lei, né? Os plebeus podem também votar e criar leis, tá? A partir do plebiscito. Então são uma série de conquistas que os plebeus vão adquirindo ao longo do tempo, tá bom? Além disso, né, os plebeus eles vão lutar por acesso à terra, porque as terras conquistadas, na sua maioria, seguiam para os patrícios, né? Na hora de dividir aquela terra conquistada, nada ia para os plebeus. E aí os plebeus eles vão insistir numa reforma agrária, tá? Através de dois irmãos, né, o Tibério e o Caio Graco. Eles vão tentar fazer uma reforma agrária, vão morrer por conta disso, não vão conseguir, mas é um momento importante, tá? Porque a partir dessa pressão aqui, que os plebeus eles conseguem também parte da terra conquistada, embora não consigam fazer a grande reforma agrária, tá bom? Além disso, né,
nós temos aqui alguns motivos que criam crises dentro dessa estrutura republicana ao longo do tempo. Não é apenas a disputa entre patrícios e plebeus, tá? Mas também revoltas escravas, né? Nós temos o fortalecimento de um outro grupo, né? O crescimento dos escravos. Com a dependência pela escravidão, né? O número de escravos vai ficando cada vez maior dentro dessa sociedade. E esses escravos começam a pressionar o sistema republicano através de fuga, através de rebelião, porque eles não aceitam o seu controle, tá? Além disso, nós temos que as estruturas do poder em Roma começam a ficar enfraquecidas. Elas se enfraquecem porque a militarização acaba fazendo com que os soldados sejam mais fiéis aos generais, à estrutura militar, do que aos líderes políticos. Então, a tendência ao longo do tempo é o enfraquecimento das instituições políticas, né? O enfraquecimento do Senado, da magistratura, daqueles principais cargos públicos, inclusive o enfraquecimento dos cônsules e o fortalecimento dos chefes do exército, principalmente os generais. Então, a força ela sai da política e vai para o exército, tá? Os generais vão saindo cada vez mais fortes nesse processo. E o que é que esse enfraquecimento, né, da República ela vai gerar? Ela vai gerar o governo de generais. Os generais eles conseguem se apropriar do poder e criar governos, né, que fogem daquela política tradicional. É isso que gera a crise, né, que vai levar à queda da República. Então, esses generais eles se organizam, dividem o poder em três. É o que nós chamamos de primeiro triunvirato. Então, o poder está dividido em três grandes generais, que eram eles: Pompeu, Júlio César e Crasso. E esses três generais eles começam uma verdadeira guerra civil disputando para ver quem ficaria com todo o poder de Roma. Tá? Desse processo, quem consegue concentrar o poder é Júlio César. Tá? Júlio César se torna o único chefe de Roma depois de derrotar Pompeu e depois de derrotar Crasso, né? Mas aí isso não é suficiente, tá? O Júlio César ele se torna o chefe de Roma, né? Mas ele vai ser assassinado pelo Senado. O Senado faz uma tentativa aqui para retomar o poder e todos os senadores, né, assassinam conjuntamente o Júlio César. Resultado, pessoal, forma-se um novo triunvirato, né? Três generais dividem o poder novamente e vão disputar para ver quem vai dominar Roma. Agora, esse segundo triunvirato ele é feito por Lépido, Otávio Augusto, que era sobrinho de Júlio César, e Marco Antônio. Então, eles vão disputar pelo território de Roma e quem vai sair vencedor é o sobrinho do Júlio César, Otávio Augusto. A diferença é que nesse segundo momento, Otávio ele consegue de fato concentrar o poder e cria o império, né? Ele estabelece o fim da República. Quando isso acontece? Lá em 27 a.C. Bom, então esse é o processo de consolidação da República, né? E também de decadência dessa República. As próprias estruturas que fortaleceram a República, como a guerra e a escravidão, né? Vão ser fatores para a sua decadência. A guerra porque fortalece os generais e enfraquece as organizações políticas. E a escravidão porque gera uma série de revoltas por parte dos escravos, além de uma crise na forma de trabalho, né, na força de trabalho da Roma Antiga, que era basicamente da mão de obra escrava, tá bom? Então, era isso que eu tinha preparado para vocês na aula de hoje. Espero que tenha ficado claro, né? Agora, durante a resolução dos exercícios, eu tenho certeza que vocês vão conseguir sintetizar tudo isso que eu falei rapidamente, tá bom? Então, uma boa semana e até semana que vem, pessoal.